A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, todos aqueles que estão sintonizados neste podcast e todas as nossas irmãs também. Então, a todos os obreiros, superintendentes, pastores, professores, enfim, bênção de Deus para todos aqueles que estão aqui acompanhando este maravilhoso tema que hoje estaremos estudando, é a lição número 12, cujo tema é a Nova Jerusalém, onde diz assim o texto: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. Sou evangelista Souza, aqui da cidade de Coar Novos, estou aí juntamente com o pastor Túlio. Pastor Túlio também aí com as suas saudações iniciais. A paz do Senhor, evangelista Souza, assim como também a todos os superintendentes da Escola Bíblica Dominical, aos amados alunos que terão acesso a esta aula, que certamente auxiliará como um subsídio e também trará um esclarecimento sucinto, sintético, a respeito desse assunto, escatologia, especificamente sobre a Nova Jerusalém, ao qual estaremos discorrendo ao longo de toda esta aula. Que Deus possa iluminar a nossa mente e abençoar os demais alunos que terão acesso a este vídeo, em nome de Jesus. Amém. A leitura bíblica em classe está no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículos 2, 3 ao 9, 3 e depois do 9 ao 14. Então, vou ler aqui apenas o versículo 2 do capítulo 21, que diz: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E o versículo 14 do mesmo capítulo diz assim: E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Bênção do Senhor, porque esta lição, ela traz para nós grande lição espiritual para a nossa vida. Então é importante que os professores possam aí atender aos objetivos da nossa lição, né? Primeiro, frisar a realidade da Nova Jerusalém, que ela não é uma cidade lendária, ela não é uma cidade imaginária, mas sim a realidade da Nova Jerusalém que um dia cumprir-se-á em nossa vida. E depois listar as características desta cidade e mostrar que a Nova Jerusalém é a grande e bendita esperança do povo de Deus. Então é importante nós entendermos esta grande lição e, ao mesmo tempo, comentarmos, né, onde os professores poderão repassar aí para os seus alunos acerca desta maravilhosa lição. Primeiro, essa temática que fala sobre a Nova Jerusalém. Ela é real, ela foi construída pelo próprio Criador, a cidade do Deus vivo, conforme diz em Hebreus 12, 22, e é descrita exatamente pelo apóstolo João em sua visão dada por Deus, no capítulo 21, com a sua beleza singular, a qual nada na terra pode se comparar esta grande cidade de Deus. Então, aquilo que o ser humano nunca compreendeu, nunca subiu nem à sua mente, nem aos seus ouvidos, nem mesmo jamais se contou ao mortal em linguagem material. Assim são as coisas que Deus tem revelado para os fiéis. Então é importante que esta visão dada a João, ela revela exatamente esta grande cidade, que ela foi projetada não por arquiteto humano, né? Mas sim pelo arquiteto divino. É uma coisa esplendorosa. Esta cidade, ela não é uma cópia da atual capital de Israel, mas sim ela é uma obra-prima da criatividade divina e ela é autêntica, pois ela é a revelação e a manifestação do poder de Deus conforme os detalhes que João viu em sua revelação. Então, muito importante esta cidade santa, a Nova Jerusalém, é chamada de Cidade Santa. Aliás, ela tem vários nomes, onde lá não haverá pecado, onde a imundície, o pecado jamais entrará. Então é importante que os professores falem sobre a grandeza dessa cidade, a sua majestade, e que entrará somente aqueles que amaram a Deus, aborreceram o pecado. Ela será exatamente habitada pelos salvos e aqueles que foram lavados no sangue de Jesus. Então, o pastor Túlio aí tecendo comentários sobre esta grande e bendita esperança, a cidade de Deus. Então, como foi abordado no primeiro tópico, a Nova Jerusalém, o seu significado, e é importante nós destacarmos que
apesar dela levar esse nome, a Nova Jerusalém, ela é algo que foi projetada pelo próprio Deus e não uma cópia da capital de Israel. Nós temos que ter essa condição de trazer para os nossos alunos essa realidade. E a Cidade Santa, ela condiz devido àqueles que lá estarão habitando, são salvos em Cristo Jesus, que estarão nessa realidade e não mais ali haverá pecado. Por isso que é descrita como essa Cidade Santa. Mas o segundo ponto da lição fala sobre a grande e bendita esperança, pois a Nova Jerusalém é uma cidade construída para, para passarmos a eternidade com o Senhor. Esta é a nossa bendita esperança como peregrinos na terra. Então, a Igreja de Cristo, ela está nessa expectativa de que a qualquer momento aconteça o arrebatamento, mas é importante nós destacarmos que, inicialmente, nós não iremos automaticamente, após o arrebatamento, para a Cidade Santa. Há ainda algumas etapas a serem concluídas dentro da cronologia da escatologia que nós estaremos passando para que, no fim de tudo, nós esteja desfrutando desta cidade. Porém, isso não anula a sua bendita esperança para nós cristãos, para nós crentes em Cristo. Nós temos uma habitação, um lugar, uma cidade, e ela é descrita por João de uma forma gloriosa. Por isso que é uma bendita esperança para nós como peregrinos nessa terra. Nós sabemos que estamos aqui de passagem, e enquanto aguardamos o cumprimento dessa promessa do Senhor, vamos cumprindo aqui a nossa missão dada por Ele, porque isso também é importante. O fato de nós termos essa esperança também não anula nós termos uma vida comportamental, moral, fundamentada nos princípios de Deus, se quisermos chegar lá. Então, nós precisamos cumprir a nossa missão, que é nos dada para que executarmos nessa terra. Então, em breve, estaremos neste lugar de bênçãos inimagináveis, onde não há tristeza, morte, pranto ou maldição. Todas essas características de que ali não haverá nenhuma ocorrência desses fatos é que Apocalipse 21, Apocalipse 21, versículo 4 e Apocalipse 22, versículo 3 descreve esta realidade desta bendita cidade. Então, essa é a nossa esperança, um lugar onde nós iremos estar, iremos habitar, e é um lugar onde não haverá tristeza, onde não haverá morte, onde não haverá pranto e onde não haverá maldição. Essa é a habitação que nos espera, onde nós passaremos a eternidade. E é importante, né, sobre essa maior esperança nossa, os professores mostrarem aí que o propósito de Deus é de ter comunhão conosco, em seu reino. Então, na Nova Jerusalém, não haverá nada que vai impedir esse propósito, quer dizer, esse objetivo, porque as suas portas jamais se fecharão. É o que diz em Apocalipse 21, versículo 25. Então, essa comunhão com Deus, ela será plena, porque seremos semelhantes a Ele e o contemplaremos assim como Ele é. Então, veremos o Senhor em sua essência. No sentido material, o homem jamais viu a Deus, quer dizer, Deus na sua plenitude. Então, é bem interessante nós compreendermos isso aí, porque esta nossa esperança, ela é maravilhosa, ela é bíblica. É importante aí os professores mostrar exatamente essa interação, pode até os professores usar aí alguma metodologia específica para que os alunos possam descrever acerca dessa esperança nossa e depois esses alunos possam encontrar referências bíblicas, incentivando aí os juvenis, os seus juvenis, né, a expressarem as suas impressões e expectativas acerca desta cidade de Deus. E, ao mesmo tempo, nós entendermos que essa bendita esperança ela está fundamentada na palavra. A esperança, exatamente, primeiro, a esperança da volta de Cristo. Entender aí, como disse Tito, né? Guardando a bendita, aliás, a bem-aventurada esperança no aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. E essa esperança, ela converge exatamente à esperança de um lar celestial. Então, Jesus prometeu nos preparar
e ele foi preparar um lugar para habitarmos com ele, conforme ele falou aos seus discípulos, aos seus apóstolos, em João capítulo 14, versículo 3. Aqui nessa terra não é a nossa habitação, não é o nosso lar. Nós somos peregrinos na terra, mas há uma cidade celestial preparada para os salvos. Então é bem importante isso aí, o que o pastor Túlio ele falou acerca deste assunto. Então aqui nós temos uma coisa bem interessante, porque essa esperança de um lar celestial, a cidade de Deus é vista aqui na visão, ela tendo várias portas, mas só poderão entrar pelas portas aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, que é a bem-aventurança final, Apocalipse 22, 14, a sétima e última bem-aventurança do livro do Apocalipse, onde é o tempo propício para nós entendermos que devemos nos aplicar à santificação. Através de quê? Do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, pois sem ele jamais nós desfrutaremos desta bênção eterna. Então, o pastor Túlio aí, falando algo mais sobre essa nossa maior esperança, esse propósito eterno de Deus, e começando aí, tecendo considerações sobre como é esta nova Jerusalém. Então, essa esperança, ela passa por essa tríade importante que é destacada no segundo subtópico. É uma esperança que envolve a volta de Cristo, e acredito que nas aulas anteriores já foi falado de algumas etapas que ocorrerão nesta volta de Cristo e aquilo que está para acontecer. Também essa esperança aponta para nós a respeito de um lar celestial. E isso é um detalhe importante porque foi algo que foi relatado pelo próprio Jesus em um momento de desespero dos discípulos. João, capítulo 14, versículo 3, os discípulos estavam passando por um momento de incompreensão a respeito da obra redentora de Jesus, estavam desesperados e são ali completamente confrontados por Jesus, onde Jesus vai trazer esta realidade que ele viria, cumpriria a missão do Pai, mas iria, prepararia o lugar e voltaria outra vez para levar-nos para ele mesmo, para onde ele estiver, nós também estaríamos com ele. Então ele mostra ali que há essa realidade de esperança, onde há um lar para nós, onde o próprio arquiteto é Deus, que não foi feito por mãos humanas. E essa é a nossa maior esperança, pois o propósito eterno de Deus é o de ter comunhão conosco em seu reino. Na Nova Jerusalém não haverá nada que impedirá este propósito de acontecer, pois as suas portas jamais se fecharão e a comunhão com Deus será plena, pois seremos semelhantes a ele e contemplaremos como ele é. Isso é interessante, porque João descreve essa realidade e isso demonstra o entusiasmo que deve envolver o coração do crente em contemplar a face do nosso Deus, do nosso Jesus glorificado. Então, isso é completamente importante para nos motivar a continuar correndo a carreira dos santos. O apóstolo João, ele descreve isso na sua epístola, capítulo 3 e versículo 2, ele diz: amados, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, assim como ele é, nós o veremos, e assim como ele é, nós o seremos. Então ele descreve que nós veremos a Cristo e teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus glorificado. Então perceba que é um momento que envolve vários aspectos que se torna algo glorioso a acontecer. Como é a Nova Jerusalém? Você precisa compreender que a Nova Jerusalém é mais do que uma cidade, é disso que eu estou tratando. Esses pontos anteriores mostram que não é apenas uma simples cidade onde nós iremos ali e desfrutaremos de tudo aquilo que ela proporcionará a nós crentes em Cristo Jesus, mas ela envolve vários fatores importantes. Então, ela não é uma simples cidade. Ela é descrita como a esposa do Cordeiro, como o seu lar e o lar da noiva do Cordeiro. Não há nada semelhante a ela. A Jerusalém celestial é a capital do reino de Deus. Então, ela possui dimensões, possui tamanhos,
possui proporções, localização. Sobre os nomes da cidade, ela é chamada de a Santa Cidade, é chamada de a Nova Jerusalém, é chamada a esposa ataviada para o seu marido. E o próprio João diz no capítulo 21, versículo 3, diz assim: Eis aqui o tabernáculo de Deus. Aliás, na realidade, João descreve uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Então, somente aqui veja os nomes, né? Santa Cidade, Nova Jerusalém, é como a esposa ataviada, tabernáculo de Deus. E mais outros nomes, né? Interessante que aparece aí a grande cidade de Deus. É interessante aqui na lição que nós estamos estudando sobre aí o tamanho da cidade, que é a Nova Jerusalém, que é descrita como um cubo cujo lado possui aproximadamente 2.400 quilômetros. Assim, a sua área, segundo aí um estudo aproximado, literal, né? Porque isso aí é um simbolismo também. 5,82 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, 40 vezes maior do que a Inglaterra e 10 vezes maior do que a França, conforme a estimativa aí do comentário da lição. Então, é uma cidade grandiosa, pois foi construída pelo Altíssimo. Na realidade, essa descrição ela não é só literal. Na realidade, o texto bíblico mostra no sentido de que ela será uma cidade gloriosa. A sua localização é que ela virá do céu e ficará entre a terra e o céu, mas essa terra não essa terra física, né, na maneira como nós estamos, mas será, né, no novo céu e nova terra. Então é como se fosse assim uma escada de Jacó posta entre o céu e a terra. É uma descrição maravilhosa. Pastor Túlio aí pode falar aí sobre alguma descrição da Cidade Santa. Então, ela possui essa localização, como o evangelista Souza acabou de relatar, pois o Apocalipse nos mostra que ela virá do céu no tempo certo, portanto, será apresentada a toda a humanidade. Porém, ela possui algumas descrições que apresentam quão glorioso será aquela cidade. Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui o brilho. A cidade não precisa do sol, pois é cercada pela glória de Deus que a ilumina. O próprio Cordeiro é a sua lâmpada, Apocalipse 21, 23. Ela brilha como um cristal, Apocalipse 21, 11. O que João viu vai além da nossa imaginação. Então perceba que isso é importante. O autor humano, João, ele foi completamente envolvido ali, inspirado pelo Espírito Santo, e ele descreve aquela cidade com a linguagem humana, a fim de que os seus leitores pudessem compreender, mas isso vai além da nossa imaginação. É Verdade. algo glorioso. Perceba que ele descreve aquela cidade com características mais gloriosas que o homem já pode descrever dentro da sua imaginação humana. Então ele vai descrevendo como vai ser um dia estar presente diante de tantas coisas bonitas, gloriosas que essa cidade descreve. Então, brilho, não haverá a luz do sol, a própria glória de Deus se encarregará de iluminar toda aquela cidade, vai além da nossa imaginação. Perceba. Segundo, um muro. Isso simboliza que viveremos em segurança, sob os cuidados do Senhor e de mal algum entrará naquela cidade. Então, estaremos seguros. Aquela cidade ali vai ter um muro, é descrito por João, e esse muro traz esse simbolismo de segurança. Não haverá mais condição de alguém se desviar, cair da graça ali. É um estado permanente. Não haverá alteração. Estaremos com o Senhor para sempre, desfrutando de tudo aquilo que essa cidade proporciona a todos os crentes salvos em Cristo Jesus. Terceiro, as 12 portas. A Nova Jerusalém possui 12 portas feitas de materiais que não são desta terra. Elas são 12 pérolas e por elas nós entraremos para adorar ao Todo-Poderoso e ao Cordeiro de Deus. Isso é lindo. Apocalipse 22, 14, o apóstolo João ele descreve essa bem-aventurança, dizendo: Bem-aventurado
aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque estes terão acesso à árvore da vida e entrará na cidade pelas portas. E são essas portas aqui descritas, onde estaremos passando por elas. Que coisa maravilhosa para nós crentes salvos em Cristo Jesus. Essas pérolas das portas simbolizam a perfeição, a excelência e o poder criativo do Senhor. Esse número 12 traz também esse sentido de simbolismo. Então, o livro do Apocalipse, ele possui essa figura de linguagem simbólica de apresentar a numerologia, e tudo isso envolve o livro do Apocalipse com os seus significados. São 12 portas, e nas 12 portas, 12 anjos, e sobre elas os nomes das 12 tribos de Israel. Perceba, 12 apóstolos, 12 tribos, 12 portas. Se nós acompanharmos esses fatos, nós vamos perceber que há uma ligação bíblica entre esses relatos do número 12, ao envolvimento a respeito desta realidade. Há também 12 fundamentos que contêm os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Estes detalhes apontam para a salvação do Senhor a Israel e a igreja, pois os judeus e os gentios salvos desfrutarão dela. Que coisa maravilhosa. Ruas de ouro. A Bíblia é clara ao citar que a cidade e suas ruas são de ouro puro, refletindo a glória do Senhor. O ouro é tão puro que se assemelha a um espelho ouvrido. E, por fim, a praça. Você já viu uma praça de ouro puro como vidro transparente? Isso é algo que está além da imaginação humana. É algo que está além da nossa capacidade de raciocinar. Quão glorioso será desfrutar dessa cidade. Ali estará a árvore da vida e no meio da praça correrá o rio da vida, procedendo do trono de Deus e do Cordeiro. Então, o rio da vida, árvore da vida, o Cordeiro que morreu para dar vida, e tudo isso que é descrito por João traz a ideia de uma vida em abundância, onde nós ali teremos nessa nova Jerusalém. Então, já fazendo as minhas considerações finais a respeito deste ponto, tudo isso envolve esse resplendor da glória de Deus e a abundância de vida que nós teremos nesta cidade. Então, procedendo do trono de Deus e do Cordeiro, claro e brilhante como um cristal. Então, que nós possamos ser completamente envolvidos por essa descrição em que aquela cidade traz e representa para todos nós cristãos em Cristo Jesus, que nós possamos perseverar até o fim para que possamos alcançar a coroa da vida e possamos também desfrutar desta linda cidade que está preparada para nós. Que Deus abençoe os nossos alunos e professores da Escola Bíblica Dominical e assim também já o evangelista Souza fazendo as suas considerações. Interessante, né, pastor Túlio? O Apocalipse também não é o livro somente do número 7, mas é o livro do número 12. Por quê? Porque revela exatamente o número 12 como um número simbólico, representando exatamente a cidade de Deus, o povo de Deus. Por exemplo, 12 portas que têm 12 pérolas, 12 portas que têm juntas 12 anjos, são os seus guardiões, né? 12 portas que têm sobre si 12 nomes dos filhos de Israel, 12 portas que elas estão distribuídas uniformemente, 12 portas que estão sobre 12 fundamentos, 12 portas que não se fecham, 12 portas que dão acesso aos lavados no sangue do Cordeiro, tudo falando dessas 12 portas, né? As 12 pedras da cidade de Deus, 12 fundamentos que são 12 pedras preciosas, 12 fundamentos que são de 12 pedras diferentes, 12 fundamentos que têm sobre si os 12 nomes dos apóstolos, 12 fundamentos que são distribuídos de forma ordinal, 12 fundamentos que representam 12 apóstolos do Cordeiro, né? 12 fundamentos que sustentam a muralha da cidade de Deus, 12 fundamentos que cercam a cidade de Deus. É muito interessante. O número 12 aparece aqui como uma excelência de Deus, né? Por exemplo, a presença do número 12 no Apocalipse é um número ordinal 12, por exemplo, 12 estrelas, falando sobre a majestade do povo de Deus, 12 portas, falando sobre o acesso a Deus, né? 12 tribos, que é a eleição de Deus para o povo de Israel, 12 anjos,
o cuidado e a proteção de Deus, 12 fundamentos que representam a fortaleza de Deus, 12 apóstolos, a nova aliança, 12 pérolas, por exemplo, a sublimidade de Deus, como foi falado aí, 12 pérolas que revelam exatamente essa sublimidade, 12 frutos, que é o suprimento e provisão de Deus, simbólico. Os mútuos de 12, 144 mil, das 12 tribos de Israel, 1.260 dias, né? Concedidos às duas testemunhas e à mulher, 12 mil estádios da cidade de Deus, 144 côvados de muralha, é uma maravilha. Então, essa quantidade 12 de forma ordinal, onde revela exatamente os fundamentos que eles são citados em forma ordinal em Apocalipse, capítulo 21, versos 19 e 20, né? Então, implícito, os 12 meses, que é em Apocalipse 22, 2, o número 12 em toda a Bíblia é interessante, mas no Apocalipse ele revela isso. Então, o que nós devemos entender é que aqui está a grandeza do povo de Deus manifesta aqui nessa grande cidade. Bênção do Senhor. Então, estamos chegando aqui em nossos minutos finais, onde aqui o pastor Túlio fez aqui uma pequena descrição, um resumo, né, sobre essa cidade, mas é claro que os professores têm a oportunidade para falarem mais sobre a praça, aquela praça de ouro puro, semelhante, né, como vidro transparente, onde ali estará a árvore da vida, e no meio da praça correrá o rio da vida procedente do trono de Deus e do Cordeiro, claro e brilhante como o cristal. Então, tudo isso são descrições que João viu no Apocalipse, mas que sempre descrevem coisas maiores. Ele usa essa linguagem para nós compreendermos a grandeza de Deus que está expressa nesta lição. Então, que nós possamos entender que a nossa futura morada, ela é a Nova Jerusalém. E como cristãos salvos, santificados, nós devemos ansiar por essa promessa inigualável. E esta promessa, onde nós devemos entender que somente a palavra de Deus nos assegura e estamos, assim, confiantes pela fé que nós reinaremos por toda a eternidade. E bênção de Deus. Então, que Deus nos abençoe, que a gente possa compreender a grandeza de Deus e entender que somente Ele é tudo em nossa vida. Então, bênção do Senhor, e todos os professores a gente deseja que possam ministrar com alegria em suas classes, com muita bênção.